Fala galera, tudo bem? Marcos Martins na área. A Alemanha jogou os 2 jogos dessa Liga das Nações. Foram interessantes pela maneira como a seleção alemã chegou para esses 2 jogos de data FIFA. Vamos analisar, vamos falar um pouquinho sobre os jogos da Alemanha, essa data FIFA rapidinho aí. Pois bem, a Alemanha jogou contra a Bósnia no sábado e depois, na terça-feira, saiu para jogar contra a Holanda. O que a gente pode tirar desses 2 jogos e o que o Nagelsmann pode tirar desses 2 jogos? A primeira coisa que a gente tem que perceber, o Nagelsmann está num nível de trabalho já muito acertado. Do que ele quer, do que ele precisa, de que jogadores ele quer trazer, de que abordagem ele quer fazer para essa seleção alemã dele. E isso fica muito claro quando a seleção alemã, com 7 desfalques de lesão, que o Nagelsmann podia contar anteriormente, mesmo com vários desfalques em várias posições, a seleção alemã mantém suas características, roda jogadores jovens, inclusive entre os 2 jogos, e consegue manter um bom nível de futebol, com alguns probleminhas aqui e acolá sim, mas um bom nível de futebol. A Alemanha foi ao jogo contra a Bósnia trazendo algumas mudanças em relação aos titulares que estavam nos últimos jogos. Teve o retorno do Gnabry para a seleção alemã, Kleindienst jogou como um camisa 9, nós tivemos o retorno do Mittelstadt na lateral e o goleiro Nubel. Principalmente a posição de goleiro teve muitos problemas para essas convocações, já que Leno recusou a convocação, preferiu continuar treinando no seu clube. Tivemos a séria lesão que tirou o Ter Stegen do campo e o Nagelsmann trouxe 3 goleiros com relativa pouquíssimas convocações para a seleção alemã, que é o Blaswich, Baumann e o Nubel. No jogo contra a Bósnia, o Nubel começou como titular e na partida contra a Holanda em Munique, o Baumann fez sua estreia vestindo a camisa da seleção alemã. Ambos foram muito bem, principalmente Baumann, que enfrentou um adversário mais tarimbado, teve momentos em que teve que interferir no jogo porque precisava. No 11 titular contra a Bósnia nós tivemos Nubel voltando, Mittelstadt, o Kleindienst fazendo a estreia pela seleção e o Gnabry voltando à seleção com um Davi fazendo um papel um pouquinho diferente do que faz, por exemplo, no Stuttgart. Mas do que a gente pode tirar desses 2 jogos é que nós temos um Nagelsmann que já sabe muito bem o que quer da sua equipe e tem trazido jogadores que podem ser interessantes para ele em momentos em que ele precise, os seus substitutos. O Kleindienst fez boas partidas, não foi nada espetacular não, mas fez bons jogos e assim, eu acho que talvez possa ter oportunidades aí em próximas convocações. Agora, principalmente, o que ficou de muito positivo, que é o que eu vou trazer aqui. O Davi foi muito bem, já vinha muito bem na outra data FIFA, quando entrou contra essa Holanda também, e marcou um seu golzinho, mas sem Musiala, sem Füllkrug, sem Kai Havertz, o Davi assumiu sua posição, fez seus gols, apareceu bem, jogou muito bem, principalmente contra a Bósnia, quando ele foi acionado. Outro que a gente precisa falar, o Leveling. Leveling provavelmente não seria convocado, mas sem Musiala ele teve sua oportunidade e fez um bom jogo contra a Holanda e deixou um golaço, inclusive. Foi muito bem. Leveling, Davi, os 4 jogadores do Stuttgart. Mittelstadt é outro exemplo. Mittelstadt, de alguma forma, ele perdeu a vaga pro Raum na lateral esquerda nos últimos jogos, mas ele ganhou novamente devido à lesão do Raum. Mittelstadt foi muito bem, inclusive, nos 2 jogos. É uma disputa muito boa, inclusive, dele com o Raum. Eu acho que nessa posição, Nagelsmann está muito bem servido. São 2 ótimos jogadores, cada qual com sua abordagem, cada qual com suas características. Uma outra coisa que a gente pode falar, quando eu disse que até mesmo nesses 2 jogos, o Nagelsmann fez substituições, fez mudanças interessantes, que a gente pode dizer, por exemplo, no meio, contra a Bósnia, o Nagelsmann fez um meio campo com o Pascal Gross e o Endrich, que era normalmente quem vem jogando. Para o jogo contra a Holanda, ele promoveu o Pavlovic tipicamente com o Stiller. Jogou os 2 garotos, o Pavlovic tem 20 anos, o Stiller tem 23, inclusive o Pavlovic no jogo contra a Holanda fez uma mudança de posição que era necessário ali no momento, sai de um volante construtor. O Pavlovic é o que faz um pouco desse papel na saída de bola, em que os 2 zagueiros abrem e faz aquela saída de 3 que tem sido muito comum no futebol alemão, principalmente na seleção alemã, com alguns técnicos como o próprio Nagelsmann. Os 2 garotos foram bem, principalmente o Pavlovic. O Pavlovic mostra um futuro muito bom. Tecnicamente, eles são melhores do que, por exemplo, a dupla com Pascal Gross e o Endrich. Dependendo da abordagem que seja necessária para o jogo, acho que o Nagelsmann deve mudar um pouco esse meio campo para poder ter a abordagem que ele precisa. Ele preferiu um meio de campo mais leve, menos marcador, enquanto o jogo contra a Bósnia ele deixou um pouco o Endrich para fazer esse papel na pegada. No meio dessa data FIFA, o Füllkrug teve problema de lesão e o Wirtz, no jogo contra a Holanda, não voltou para o segundo tempo, também sentiu uma lesão aí. Pois bem,
Com 10 pontos em 4 jogos, a Alemanha consegue um feito pela primeira vez nessa Liga das Nações e avança a fase de eliminatórias, a fase de mata-mata dessa Liga das Nações. Olha só para te ver como estava complicado o nível da seleção alemã dentro dos últimos anos. Primeira vez que a Alemanha chega à fase de mata-mata, as eliminatórias dessa competição. O trabalho de renovação que o Nagelsmann, que foi imbuído ao Nagelsmann, ele tem sido feito a contento. A própria Kicker já notabilizou bem aqui que foram 11 debutantes desde que o Nagelsmann assumiu. E aí a gente vai desde o Leveling, os últimos, né? O Oliver Baumann, o Jonathan Burkhardt, o Tim Kleindienst, né? Mas aí a gente pode, o Nubel agora, mas a gente pode colocar aí o Max Bayer, o Pavlovic, o Waldemar Anton, agora o zagueiro do Borussia, o próprio Undav, o Mittelstadt, o Endrich, né? O Endrich que foi convocado pela primeira vez para o jogo em 2023 ainda, em novembro de 2023, Marvin Duksch, o Kevin Behrens, Chris Führich também. Esses são mais uns exemplos que nós temos percebido. Um trabalho que está consolidado e um Nagelsmann que sabe muito bem o que quer da equipe e uma equipe que vem correspondendo. Existem alguns problemas? Existe. E alguns problemas que eu chamo a atenção ainda são problemas defensivos. Quais são? Principalmente quando a seleção da Alemanha precisa jogar com a bola no pé e enfrenta uma equipe que sabe se portar defensivamente e tenta sair no contra-ataque. A seleção da Alemanha ainda tem algumas dificuldades contra esse tipo de jogo, contra este tipo de equipe. A gente viu isso no jogo contra a Bósnia muito claramente. Novamente, às vezes a defesa alemã era pego de calça curta com algumas estocadas da Bósnia. São problemas que têm que ser resolvidos. É muito parecido, inclusive, algo que é muito parecido com esse Bayern, dominador do jogo, a bola que marca na pressão, faz a pressão na saída de bola, faz aquela contra-pressão para tentar tomar a bola o mais rápido possível. E algumas vezes, quando o adversário consegue achar um espaço, é pego muito de calça curta. E essa seleção alemã, ela tem acontecido um pouco isso com ela, porque ela joga nesse estilo de jogo também com o Nagelsmann. Os garotos que têm entrado, são bons jogadores, são garotos que têm muito futuro e que têm nas mãos do Nagelsmann resolvido. O Davi tem feito seus gols, quem tem entrado também tem fazendo boas partidas. Talvez eu chamo a atenção um pouquinho pro Gnabry, que foi meio opaco nesses dois jogos e errou algumas jogadas que normalmente o Gnabry, que sempre foi um cara competente, não erraria, finalizações mais fáceis para um jogador do nível como ele errou e não aconteceria. Ele não vive lá uma grande fase, mas tem tentado retornar ao seu melhor. Agora, é uma Alemanha, trabalho bem consolidado. Eu chamo a atenção principalmente pro Undav, chama atenção pro Leveling, que foi muito bem, chama atenção ao Pavlovic, que foi muito bem, e chama atenção ao Oliver Baumann. Enfim, é o que a gente tem para dizer com uma Alemanha que já está classificada. O que provavelmente nós vamos ver é novos testes que o Nagelsmann deve fazer nos próximos jogos. Talvez algumas outras convocações de alguns outros jogadores. Provavelmente é isso que ele deve fazer. O Nagelsmann tem feito isso, tem feito esse trabalho de renovação e que tem sido muito importante para a seleção alemã pensar futuro rumo à próxima Copa do Mundo. Moldar uma seleção com opções. É o que eu falei, por exemplo, na eliminação da Alemanha pela Espanha no jogo lá na Eurocopa. Mesmo com a eliminação, ficou aquela sensação de que agora pelo menos a gente tem uma equipe e tem um futuro e um norte que a Alemanha possa seguir. Isso está sendo muito claro com o caminho que a seleção da Alemanha tem tomado pós a Eurocopa. Tem sim um norte, tem sim um futuro em que a Alemanha possa confiar de que vai conseguir fazer boas competições nos próximos anos, por aí. Beleza, pessoal? E fico por aqui. Quem gostou do vídeo aí, dá o joinha, compartilha, comenta se achar interessante, beleza? Até mais!